Bom dia! Fala, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Módulo 14, página 354. Questão número 5. Escreva uma expressão equivalente a cada expressão dada, de forma que o denominador seja racional. Letra A raiz quadrada de 5/3. Primeiro passo, nós vamos separar o numerador e o denominador, cada um em um radical. Fica a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 3. Para eliminarmos a raiz quadrada de 3 do denominador, nós vamos multiplicar o numerador por raiz quadrada de 3 e o denominador também. Fica raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Agora, a raiz quadrada de 15 continua em cima. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, a nossa resposta é raiz de 15 sobre 3. O denominador, que era um número irracional, se tornou um número racional. Faremos o mesmo na letra B, na letra C, na letra D. Na letra B, nós temos a raiz quadrada de 2/5. Separando, ficamos com raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Para eliminar a raiz quadrada de 5 do denominador, multiplicamos em cima e embaixo pela raiz quadrada de 5. Em cima, raiz de 2 vezes raiz de 5, fica a raiz de 10. Embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. A raiz quadrada de 10 continua, não tem como você simplificar. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, a nossa resposta é raiz de 10 sobre 5. Na letra C, nós temos a raiz quadrada de 12/7. Separando em dois radicais, ficamos com a raiz quadrada de 12 sobre a raiz quadrada de 7. Para eliminar a raiz quadrada de 7 do denominador, multiplicamos em cima e embaixo pela raiz de 7. Em cima temos raiz de 12 vezes raiz de 7, que fica a raiz quadrada de 84. Embaixo, raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7. O 84 nós temos que fatorar. A forma fatorada de 84 é 2 ao quadrado vezes 11. Esse 2, que tem expoente 2, sai do radical, porque o expoente dele é igual ao índice. Quem continua dentro do radical é o 21. Então, a nossa resposta, 2, raiz de 21 sobre 7. Na letra D, nós temos um número decimal, a raiz quadrada de 0,2. 0,2 são 2 décimos. Então, eu substituí a forma decimal pela forma fracionária. Então, a raiz quadrada de 0,2 é igual à raiz quadrada de 2 décimos. Agora, vamos separar aqui o numerador e o denominador, cada um em um radical. Fica a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 10. Para eliminar a raiz quadrada do denominador, vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 10. Em cima fica raiz de 2 vezes raiz de 10, raiz de 20. Embaixo, raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100. O 20 nós vamos fatorar. A forma fatorada de 20 é 2 ao quadrado vezes 5. A raiz quadrada de 100 é 10. O 2, como tem expoente 2, ele sai do radical. Quem continua dentro do radical é o 5. Então, ficamos com 2, raiz de 5 sobre 10. Como o 2 e o 10 são números pares, nós podemos simplificar por 2. 2 dividido por 2 fica 1. 10 dividido por 2 fica 5. 1 raiz de 5 sobre 5. Não é obrigatório deixar o número 1 aqui. Então, a nossa resposta fica raiz de 5 sobre 5. Número 6. Calcule o valor da expressão E.
2 raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 3 sobre raiz de 3. O que nós podemos fazer é eliminar uma raiz de 3 com a outra raiz de 3, porque nós temos raiz de 3 menos raiz de 3. E raiz de 3 menos raiz de 3 é zero. Então, ficamos com 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. O radical do denominador tem que ser eliminado. Por isso, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Em cima, o 2 continua fora da raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 3 fica raiz de 6. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 9. Em cima, você continua com 2 raiz de 6. Embaixo, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, o valor da expressão E é 2 raiz de 6 sobre 3. Agora, a questão número 7. Simplifique a expressão a raiz quadrada de x sobre y, vezes a raiz cúbica de y sobre x, com x e y pertencente aos números reais, positivos e sem o zero, de forma que o denominador seja racional. Primeiro passo. O x e o y, eles não têm expoente. Nós vamos completar todos com 1. E temos que fazer com que os índices que são diferentes fiquem iguais. 2 e 3, como são seguidos, 2 vezes 3, o novo índice é 6. Qual é a regra? 6 dividido por 2, 3. Esse 3 multiplica o 1 do x, o expoente 1 do x, e esse 3 multiplica o expoente 1 do y, certo? 3 vezes 1, o x fica com o expoente 3. 3 vezes 1, o y também fica com o expoente 3. Ficamos com a raiz sexta de x ao cubo sobre y ao cubo. O mesmo agora. 6 dividido por 3 fica 2. O 2 multiplica o expoente 1 do y e fica 2. O 2 multiplica o expoente 1 do x e também fica 2. Ficamos aqui com a raiz sexta de y ao quadrado sobre x ao quadrado. Na multiplicação, nós vamos colocar todos juntos aqui no mesmo radical. Fica a raiz sexta, x ao cubo vezes y ao quadrado, os dois juntos aqui em cima, e y ao cubo vezes x ao quadrado aqui embaixo. O que nós vamos fazer agora? Simplificar. Lembrando que a fração é uma divisão. Nós vamos subtrair o expoente de x ao cubo de x ao quadrado. O expoente 3 menos o expoente 2 fica x com expoente 1. Por que o resultado ficou aqui em cima? Porque o maior expoente de x está em cima no numerador. Vamos fazer o mesmo com o y. Y ao cubo e y ao quadrado. Do 3 você tira 2, fica com 1. Y elevado à primeira potência. A resposta fica no denominador, porque o maior expoente de y está no denominador. O que vamos fazer agora? Separar aqui em dois radicais. A raiz sexta de x sobre a raiz sexta de y elevado à primeira potência. Para eliminar o radical do denominador, nós temos que multiplicar pela raiz sexta de y elevado à quinta potência. Por quê? Porque 5 mais 1, o expoente fica 6. Assim, nós conseguimos eliminar o radical do denominador. Em cima também multiplicamos pela raiz sexta de y elevado à quinta potência. Resolvendo a parte de cima, fica a raiz sexta de x vezes y elevado à quinta potência. Não tem como resolver porque são letras diferentes. Embaixo, nós vamos adicionar os expoentes, porque são letras iguais, são bases iguais. 1 mais 5, 6. O 6 do expoente elimina o 6 e elimina o radical. Então, o y ele sai da raiz sexta. Então, a nossa resposta é a raiz sexta de xy elevado à quinta potência sobre quem? Sobre y. Assim, terminamos a questão 7. A questão 8 é cancelada.
Página 355, rumo ao ensino médio. Número 1. Simplificando a expressão 2 elevado a 37, que é a 37ª potência, dividido por 2 elevado a 35, que é a 35ª potência, mais 2 elevado a 38, que é a 38ª potência, mais 2 elevado a 39, que é a 39ª potência. Obtém-se o número. Nós temos que lembrar da fatoração do fator comum. Podemos perceber que aqui embaixo o expoente 35 ele está presente em todos, certo? Então, 2 elevado a 35 está presente em todos. Ele será o nosso fator comum. Então, 2 elevado a 35 dividido por 2 elevado a 35, por isso que aqui o primeiro termo do parênteses fica 1. Mais, continua sinal de mais. 2 elevado a 38. Do 38, que é o expoente, você tira 35. Por isso que aqui fica 2 com expoente 3. Agora, sinal de mais de novo. 2 elevado a 39. Dividido por 2 elevado a 35, do 39 você tira 35. Por isso aqui o 2 fica com expoente 4, ok? Em cima continua o 2 elevado a 37. Agora, o 2 elevado a 37 vai ser dividido por 2 elevado a 35, porque as bases são iguais. Do 37, você tira 35. Aqui em cima sobra 2 elevado ao quadrado. Embaixo, nós vamos resolver as potências. Fica 1 mais 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, mais 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Resolvendo em cima, 2 ao quadrado é 4. 1 mais 8 mais 16 fica 25. Nós temos a raiz quadrada de 4/25. Como você encontra a raiz quadrada de uma fração? A raiz quadrada de 4, que é 2, a raiz quadrada de 25, que é 5. 2/5 é o mesmo que 0,4. Eu mostrei aqui a divisão de 2 por 5. 0,4 é a alternativa C. Agora, a questão número 2. Racionalizando o denominador da fração raiz de 21 mais raiz de 6 sobre raiz de 3. Para eliminarmos a raiz de 3, multiplicamos em cima e embaixo pela raiz de 3. Raiz de 21 vezes raiz de 3 fica a raiz de 63, mais a raiz de 6 vezes a raiz de 3, mais a raiz de 18. Sobre quem? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Agora, nós temos que fatorar o 63, que é 3 ao quadrado vezes 7. Então, no lugar de 63, eu coloquei 3 ao quadrado vezes 7, mais a raiz quadrada de 18. Qual é a forma fatorada? 2 vezes 3 ao quadrado. Quem sai da raiz quadrada é quem tem o expoente 2. Então, o 3 sai da raiz quadrada, continua dentro da raiz quadrada o 7. Aqui, quem sai da raiz quadrada é o 3. Quem continua dentro da raiz quadrada é o 2. E a raiz quadrada de 9, que é 3. Nós temos 3, raiz de 7, mais 3, raiz de 2 sobre 3. O 3... Esse 3 e esse 3, nós podemos dividir todos por 3. Ficamos com 1 raiz de 7, mais 1 raiz de 2 sobre 1. Sabemos que não é necessário colocar o 1. Então, a resposta é raiz de 7 mais raiz de 2, que é a alternativa D. Agora, a questão número 3. O método das iterações fornece um algoritmo que calcula o valor aproximado de raízes quadradas indicado ao lado, através dessa fórmula. A raiz quadrada de A é aproximadamente A mais B sobre 2 vezes a raiz de B, onde A é o número que desejamos obter o valor aproximado da raiz quadrada e B é o quadrado perfeito, é o número que tem raiz quadrada exata mais próximo de A. Por exemplo, se o A é 17,
Quem tem raiz quadrada exata mais próxima de 17 é o 16. Então, o B é 16. Fica assim, a raiz quadrada de A, que é 17, é aproximadamente o A, que é 17, mais o B, que é quem? 16 sobre 2 vezes a raiz de B. 2 vezes a raiz de 16. 17 mais 16, 33. A raiz quadrada de 16 é 4 vezes 2, 8. 33 dividido por 8 fica 4,125. Aplicando esse método, qual é o valor aproximado de raiz de 33? Então, o nosso A é 33. Quem tem raiz exata próxima de A? Quem é quadrado perfeito? Qual é o quadrado perfeito mais próximo de A? É o 36. Então, nosso B é 36. Então, substituímos o A por 33, fica a raiz quadrada de 33, aproximadamente o A, que é 33, mais o B, que é 36, sobre 2 vezes a raiz de B. A raiz de quem? 36. 33 mais 36, 69. 2 vezes quem? A raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Fica 69 sobre quem? 2 vezes 6, 12. 69 dividido por 12, 5,75, que é a alternativa B. Agora, a questão número 4. Vamos lá? A última questão do módulo. Para todo número real positivo a expressão raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A ao cubo, mais raiz quadrada de A elevado à quinta potência, sobre a raiz quadrada de A é equivalente a qual alternativa? Nós sabemos que aqui temos a raiz quadrada de A elevado à primeira potência, mais a raiz quadrada de A ao cubo é o mesmo que a raiz quadrada de A ao quadrado vezes A elevado à primeira potência, porque 2 mais 1 fica expoente 3. Mais a raiz de A elevado à quinta potência é o mesmo que A ao quadrado vezes A ao quadrado vezes A elevado à primeira potência, porque 2 mais 2 mais 1, expoente 5. Tudo isso sobre a raiz de quem? De A. Agora, vamos ver quem sai da raiz quadrada. Da primeira não acontece nada, fica a raiz de A. Aqui na segunda, o A ao quadrado, como ele tem expoente 2, o índice é 2, ele sai da raiz. Fica A vezes a raiz de A. Aqui na terceira, eu tenho o A ao quadrado vezes A ao quadrado. Os dois saem da raiz quadrada. Sai da raiz quadrada A vezes A, que é A ao quadrado. Continua dentro da raiz quadrada quem? O A. Tudo isso sobre quem? A raiz de A. O que os três termos têm em comum? Todos têm raiz de A. Olha que legal. O que nós podemos fazer? Colocar a raiz de A em evidência. Raiz de A dividido por raiz de A. Por isso que aqui fica 1. Mais A raiz de A dividido por raiz de A. A raiz de A fica aqui fora. Aqui dentro vem o A. O A ao quadrado vezes a raiz de A dividido pela raiz de A está aqui fora. Mais quem aqui dentro? A ao quadrado. Percebam, se você aplicar a propriedade distributiva, raiz de A vezes 1, raiz de A vezes A raiz de A vezes A ao quadrado, mais A ao quadrado raiz de A. Então, nós deixamos a raiz de A aqui fora porque é o fator comum. Dentro sobrou 1 mais A ao quadrado. Como raiz de A dividido por raiz de A é 1, e aqui é uma multiplicação, nós podemos eliminar. O que sobra? 1 mais A ao quadrado, que é a alternativa B. Assim concluímos o módulo 14. Vocês já sabem, qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, me chama no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los, tirar as dúvidas, certo? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!